Olá, programa Coma Bem, UFN TV, YouTube, professora Tereza Cristina, eu, Beberto Badi, temos um convidado hoje. Uma convidada, né, Tereza? Convidada, a professora Elisângela Colpo. E se liga aí, porque a gente vai falar sobre a Semana Nacional do Diabetes. É nacional ou é internacional? É internacional, mundial, né? Mundial. Gente, olha, nós estamos aqui fazendo uma constatação importante, né? Quando a gente fala em uma doença crônica que tinha uma perspectiva de aumentar e aumentou muito mais. Professora Elisângela, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Nós gostaríamos muito que você falasse sobre essa Semana Mundial do Diabetes, sobre incidência, sobre prevalência e principalmente o seu projeto dentro do mestrado da Ciência de Saúde da Vida, que é importante sobre a alimentação e o diabetes. E não é só sobre diabetes, né, professora Elisângela? É sobre outras questões relacionadas à saúde e a alimentação saudável, né? A nutrição tem um papel essencial. Por isso que o programa Coma Bem está aqui, não é, Bebeto? E também uma coisa importante que talvez a gente possa destacar, né, Tereza, que tem muita gente que não percebe os sintomas do diabetes. Sim, né? Eu, por exemplo, foi um que eu descobri que eu era pré-diabético. Daí o que eu fiz? Chamei a minha nutricionista para poder me dar uma dieta, que às vezes as pessoas não se dão conta disso. Sim, né? Verdade. Associam a outros sintomas de fadiga, de estresse, de uma série de coisas e não se dão conta. É verdade. Professora Elisângela, por favor, a palavra é sua. Inicialmente, então, muito obrigada pelo convite, professora Beberto, professora Tereza, por participar desse programa lindo e ainda mais por falar desse tema tão importante, né? E na Semana, então, Mundial do Diabetes, que a gente está fazendo, nós estamos fazendo, assim, várias ações mesmo, né, na comunidade, aqui na Universidade Franciscana, para divulgar um pouco mais sobre a doença, né? O diabetes mellitus, ela é uma doença silenciosa, bem como tu traz, né, Bebeto? Muitas pessoas têm e não sabem que tem, justamente porque ela muitas vezes não tem manifestações, né? Então a pessoa às vezes está lá com altas taxas de glicose no sangue e não tem nenhum sintoma. Não tem nenhum sintoma. Professora Elisângela, esse projeto dentro do mestrado, ele está com você e você está coordenando há quanto tempo? E a gente gostaria de perguntar para você por que há tanta incidência e prevalência de diabetes no mundo, uma vez que ultrapassou aquilo que era uma perspectiva sobre essa prevalência. Poderia explicar para a gente? Na verdade, os dados são alarmantes, né, professora? Assim, a prevalência mundial de pessoas que têm diabetes é de 9% no mundo todo e de 7% no Brasil. Então existe assim isso que são casos diagnosticados. Que ainda tem uma parcela enorme da população que não é diagnosticada. Então esses números são maiores ainda do que esses, né? E a incidência, ela está em ascendência, assim, né? Porque é 16% nos últimos anos de incidência. Então, assim, se a gente for ver, assim, é um número muito alarmante, né? São milhões e milhões de pessoas brasileiras, né? Ou de toda a população mundial que tem a doença. E aí, falando então, professora, sobre o projeto, né, os projetos, na verdade, eu, há alguns anos, assim, eu já estou orientando algumas dissertações que falam sobre o diabetes mellitus, né? Então, assim, tem alguns alunos que já estudaram e que já defenderam as suas dissertações, que trabalharam com controle glicêmico, né, no diabetes mellitus em pessoas na comunidade durante a pandemia. Teve uma outra dissertação também que a aluna já defendeu, a Natasha já defendeu, que falou sobre qualidade de vida na pessoa com diabetes mellitus, também na atenção primária. Tem uma aluna, que é a Bruna, que ela está defendendo o mestrado, que ela está trabalhando com diabetes mellitus e ansiedade durante a pandemia. Só explica para a pessoa que está em casa esse diabetes mellitus, é isso? Diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus é o nome da doença. É o nome genérico. É o nome genérico da doença. Então, se falar só diabetes, eu já entendo. Diabetes, sim, né? A gente às vezes fala mellitus porque podem existir outros tipos de diabetes, né? Por isso que é interessante a gente trazer o mellitus. Qual que está sendo? Junto, o mérito do né? mellitus. O mellitus. E aí, então estava só comentando assim, terminando, né, a parte da ansiedade e diabetes. E agora a Lauriana, então é a minha nova mestranda, que vai fazer um trabalho agora mais experimental. Que ela vai falar daqui a pouco para nós. Vai ser no segundo bloco. No segundo bloco teremos ela. Isso, ótimo. E ela vai falar, então, ela vai fazer um trabalho mais experimental, vendo
qual é o efeito da linhaça na glicemia dessa pessoa com diabetes. Olha só, gente, Então, quando a gente pensa em nutrição, professora Elisângela, desculpe, Bebeto, mas a gente tem que trazer toda a força para o alimento na promoção de saúde. Professora Elisângela, daquilo que a gente fala de diabetes, o que é importante na alimentação? É a qualidade ou vou pensar no índice glicêmico, contagem de carboidratos? Fala pra gente sobre isso. Eu acredito que seja muito importante as pessoas terem esse esclarecimento. A qualidade do alimento, eu vou ficar preocupada com o índice glicêmico daquele alimento, quanto que a minha glicemia vai ficar alterada, eu sendo insulino dependente ou não. Sim. Na verdade, se a gente for pensar, né, quando a gente fala em alimentação, tanto para uma prevenção da pessoa que, né, para não ter o diabetes mellitus ou a pessoa que tem o diabetes mellitus, a gente vai trabalhar com uma alimentação saudável. Acho que no próximo bloco a Lauriana ela vai falar um pouquinho, né, sobre um plano do dia todo de uma alimentação como deveria ser, né? Tanto para uma pessoa que tem ou para uma pessoa que não tem. O que a gente vai trabalhar, né, é mais a qualidade nutricional desses alimentos e a combinação desses alimentos nas preparações. Ótimo. Isso que é importante. O equilíbrio. Porque eu sempre comento isso com os alunos. Muitas vezes a pessoa que descobre o diagnóstico, que descobre que tem diabetes, pensa, Vou não cortar o posso açúcar. comer mais nada, não sei mais o que comer, não posso comer mais nada de carboidrato. Como se a vida tivesse acabado em relação à qualidade do alimento. Não pudesse comer mais frutas, não pudesse comer um arroz, uma massa. E não é assim, né? Então a Lauriana ela vai trazer exatamente isso essa aqui que nós qualidade estamos vendo nutricional. aqui é o que ela vai falar. É o que então, ela vai falar professora daqui a pouco. Elisângela. Vai falar daqui a pouco. E aí vocês podem perceber, né, de uma forma geral, que essa é uma alimentação que todos nós deveríamos ter, né? Se a gente pensar, a alimentação, quanto mais saudável ela for, quanto menos alimentos ultraprocessados ou menos alimentos de pacote industrializados e mais alimentos minimamente processados, que é o que a gente, né, recomenda muito, a gente vai ter sim um controle benéfico nessa glicemia dessa pessoa com diabetes e vai ter uma qualidade nutricional melhor. Então, falando um pouquinho na prevenção ou na pessoa que tem o diabetes, a alimentação em primeiro lugar. A alimentação, em primeiro lugar, é a parte do tratamento para a pessoa com diabetes ou para a prevenção do diabetes, né? Porque aí a prevenção vai estar associada também com a redução de peso. Ótimo, gente. Prestem atenção. Olha só o que a professora Elisângela está falando. Não é simplesmente utilizar um hipoglicemiante, utilizar uma dosagem maior de insulina para poder comer as coisas, que é o que a gente vê comumente em relação à pessoa diabética. Não é por aí. Por favor, professora Elisângela, interrompi, porque é o que a gente encontra muito na clínica. As pessoas começam a usar uma quantidade maior de hipoglicemiante, uma quantidade maior de insulina, para não ter uma alimentação, para poder comer mais, poder comer uma quantidade maior. E não é isso, não é, professora? Exato. E assim, ó, eu não posso deixar de falar, né, que tipo, em primeiro lugar a gente tem que pensar realmente na alimentação. Por quê? Porque tá certo, o carboidrato, ele vai ser o principal nutriente que vai elevar a glicemia, vai elevar o açúcar no sangue dessa pessoa. Por isso que a gente tem que cuidar realmente com esse carboidrato. Mas a gente pode consumir este carboidrato, né? A gente deve consumir porque as nossas células, elas precisam dele para fontes energéticas, né? Então a gente está precisando. Só que a gente precisa o quê? Cuidar a quantidade desse carboidrato e o que combinar em cada refeição. Só que além da alimentação, né? Como eu comentei assim, que eu acho que um destaque, em primeiro lugar eu destaco a alimentação, tem que ter atividade física. Olha só, gente, mais um fator. Porque a atividade física, ela vai melhorar, ela vai auxiliar a reduzir essa glicemia do paciente, da pessoa que tem diabetes. Então, a alimentação saudável aliada a uma atividade física... Às vezes é só uma caminhada, né? Uma caminhada, exato. E aí também interessante, antes, né, de iniciar uma atividade, um exercício físico, consultar, né, uma pessoa assim mais da área, um educador físico, consultar também um médico, né, cardiologista, para ver qual é a condição de saúde também que ele está naquele momento. Mas exercitar-se, é muito importante exercitar-se junto, né, com uma alimentação adequada. Bebeto, pessoal aí de casa, professora Elisângela trazendo essas preciosidades aí. Então, não se preocupem como de forma adequada
comam os alimentos de qualidade e tenham uma vida saudável junto com esses dois fatores muito importantes. Professora Elisângela, eu gostaria que você convidasse o pessoal para ir fazer o mestrado e pensar um pouquinho mais nessa promoção e prevenção de saúde dentro do diabetes. Ótimo. Sim, o mestrado em Ciências da Saúde e da Vida, ele é assim, isso, né? Ele é, em primeiro lugar, eu sempre falo, eu acho que é um destaque muito grande do mestrado. Ele é multidisciplinar, né? Ele tem muitas áreas envolvidas no mestrado. E isso faz com que a gente cresça muito, né? Então nós temos nutricionistas, nós temos enfermeiros, nós temos odontólogos, fisioterapeutas, enfermeiros. Então nós temos uma série de pessoas da área da saúde que faz com que o mestrado ele possa se desenvolver em diferentes áreas, né? A gente estudar diferentes áreas. E uma das questões que daí eu ressalto muito são as aulas, né? Porque as aulas, os alunos, eles participam das aulas de diferentes áreas e a gente aprende imensamente com eles, né? Então a gente traz, é uma troca, a gente traz então um tema e a gente debate nas diferentes áreas. E além disso, né, são os professores que são também de diferentes áreas e que fazem trabalhos, projetos de dissertações de diferentes linhas de pesquisa, né? E isso também é algo que enriquece e é muito bom, constrói, forma, né? Então, Tereza, chama para o próximo bloco. Já voltamos, daqui a pouco nós estaremos no próximo bloco, onde a Laureana vai falar sobre um dia alimentar de uma pessoa diabética ou não diabética numa alimentação saudável. Professora Elisângela, muito obrigada pela sua presença, pelo esclarecimento importante que a gente tem quando a gente fala em nutrição, a gente fala em alimento e fala em saúde. Verdade. Muito obrigada, professora Elisângela. Obrigado, até daqui a pouco e depois do segundo bloco dá para atacar aqui, né, Tereza? Gente, de novo ele vai querer comer. Óbvio, vamos fazer o quê, óbvio. Né? Pessoal, dando continuidade ao programa Coma Bem, dos cursos de jornalismo e nutrição, e reforçando a fala do que a professora Elisângela colocou para nós aí no primeiro bloco, nós fazemos aqui uma mestranda desse mestrado maravilhoso que a instituição, a Universidade Franciscana, proporciona à comunidade da área das ciências e da vida. A Laureana vai trazer para vocês o que é importante na alimentação desse diabético e quais os benefícios que esses alimentos, principalmente em relação à sua qualidade, vão proporcionar numa 24 horas do dia ou todas as refeições que uma pessoa com diabetes deve fazer, e é importante para esse controle dessa glicemia dessa pessoa, para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida boa. Laureana, seja muito bem-vinda. Gente, colocando aqui a Laureana, é egresso do curso de nutrição. Olha, um belo exemplo para vocês virem para o mestrado aqui da Universidade Franciscana. Qualidade excepcional. Laureana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professora Tereza. É sempre um prazer, né, falar sobre alimentação, ainda mais para nós nutricionistas, e também estar representando o nosso mestrado em Ciências da Saúde e da Vida, que é um mestrado multiprofissional. E nós falamos todos os dias, né, sobre alimentação. Quem não gosta de falar sobre alimentos? Por isso, nós trouxemos hoje aqui, então, um cardápio completo, para um dia completo, tanto para a pessoa com diabetes ou também sem diabetes, porque uma alimentação saudável, na verdade, essa é a que todos nós deveríamos consumir. Gente, vejam bem, olha só o que ela está chamando atenção. Conforme o que a professora Elisângela falou anteriormente, a incidência e a prevalência do diabetes está muito alta em relação a percentuais. E vocês vejam bem que para eu não fazer parte desse número, não é, Laureana? Tem uma forma diferente de se alimentar com qualidade. Você poderia colocar para nós, você vai falando sobre o café da manhã, você vai falando sobre o lanche, sobre o almoço, o lanche da tarde, e o que tem dentro desse alimento e a qualidade desse alimento para as pessoas que não querem adquirir o diabetes, e que têm e que podem melhorar essa doença crônica tão prevalente no Brasil e no mundo. Nós temos aqui, Laureana, um café da manhã. Gente, eu estou salivando. O aroma está maravilhoso.
Os pratos foram muito bem elaborados, né? Foi você e a tua colega Aline, né? Sim, que elaboraram Aline, que é isso. graduanda em nutrição. E claro que sob a coordenação da professora Elisângela, né? Com certeza. Então, o que eu tenho aqui no café da manhã e que é importante para o diabetes e é importante também para uma pessoa que queira uma alimentação saudável? Certo. Nós devemos sempre pensar, então, na interação, né, dos nutrientes, tanto no diabetes como a pessoa que ainda não tem diabetes, mas gostaria de prevenir essa doença. Por isso, é sempre importante combinar, então, os carboidratos, proteínas e fontes de gorduras boas. Por isso, nós montamos aqui, então, um belo café da manhã, né, principalmente pensando na saciedade de todo o dia, também de acordo com as pesquisas, né, que trazem que a ingestão de proteínas através do ovo mexido que nós preparamos, ela vai, então, proporcionar uma maior saciedade ao longo de todo o dia. Claro, também a função da proteína como protetora, né, como também a fonte do carboidrato, até mesmo para proteger essa função de perda de proteína, perda muscular, né, que nós temos no diabetes. Acontece bastante. E esse azeite de oliva, ele traz o que dentro desse prato aqui? É uma gordura boa, essa gordura boa que você falou? Sim, o azeite de oliva, então, ele traz essa fonte de gordura boa, né, que nós tanto falamos, e ela é tão importante, principalmente, para estar protegendo das doenças cardiovasculares. E isso aqui é mais um complemento do café da manhã, Lauriana? Com certeza. Então, como complemento do café da manhã, nós trouxemos essa fruta maravilhosa, que é o mamão, na proporção de meio mamão papaya, juntamente com a linhaça, que é uma excelente semente e deve sim, né, ser recomendada, se possível, consumida todos os dias, pois nós trazemos várias pesquisas, né, dentro do diabetes, em que a linhaça ela vai atuar, então, diminuindo a glicemia ao longo de todo o dia e também ajudando na prevenção de doenças cardiovasculares através da redução ali de colesterol e de toda a fração de lipídios. Ótimo, ótimo, perfeito. E seria um café preto, pode ser um café com leite, da mesma forma? Da mesma forma, né? Conforme, então, será o que ele come de manhã cedo, pode ser café preto ou café com leite, tanto faz. Sim, conforme então a preferência, né? Também conforme a digestibilidade, porque algumas pessoas não vão receber tão bem o leite. Então nós colocamos a opção do café preto, também poderia ser um chá, que será bem-vindo. Pode ser uma infusão, qualquer tipo de infusão. Com uma certeza. Camomila, uma erva doce também. Ótimo. Lauriana, nós temos uma colação, um lanche intermediário no meio da manhã. O que esse lanche... Por que eu preciso desse lanche aqui? Bom, os lanches intermediários, eles vão ter uma ação assim, ó, principalmente para a gente evitar aquela queda brusca da glicemia, né? E até mesmo a hiperglicemia. Porque as pessoas costumam pensar que ficar longos períodos sem se alimentar que poderia diminuir a glicose, quando na verdade não. Então, por isso é muito importante ter essa colação e para isso, então, nós pensamos em mais uma porção de frutas. Aqui, temos um melão aqui, né? Aqui nós temos uma fatia de melão e pode também ser substituído por uma maçã, por exemplo, né? Ou outras frutas. Sim. E também mais uma fonte, então, de gordura boa, que aí nós trouxemos a castanha, que pode também ser facilmente substituída por uma porção de amendoim. Ótimo. Ou até mesmo é mais as acessível, nozes. né? Com acessível. certeza. E as nozes agora é época, né? Aqui no programa Coma Bem, nós trabalhamos com a questão da sazonalidade. Então, a consumir aquele alimento que é produzido na época, porque ele vai ter um custo menor, e aquele alimento que é produzido na região, e nós sabemos que as nozes são produzidas na região. Voltando, vamos para um almoço. Olhem só, gente, que belo almoço. Pode falar pra gente o que eu tenho no almoço aqui? Na salada? Nós temos então uma porção de saladas, um mix de folhas, né? Que é para trazer mais o colorido do prato. Nós nos alimentamos então através dos olhos primeiro, né, professora? Para deixar aquele prato mais atrativo. E também ter aquela fração maior de fibras e também de vitaminas disponíveis. Aqui nós também acrescentamos então a manga, que vai deixar esse prato super refrescante agora, né? Que vai ficando mais quente por causa do verão. E também para quebrar um pouco daquele mito, né? De que não se pode comer manga ou outras frutas. Que na verdade, quando a gente coloca então essa fruta com fontes de gordura, como por exemplo do gergelim, que nós excelente, além de ter boa gordura, o gergelim é rico em cálcio também, não é? Sim, muito importante, né? Para a parte da pressão arterial também. E uma fonte de gordura boa que pode ser acrescentada e também vai deixar essa refeição mais crocante, mais atrativa. E esse almoço aqui, ele parece uma quantidade pequena.
Então, professora, e é principalmente assim, a gente trouxe esse almoço porque as pessoas pensam que não pode consumir arroz, ou não pode consumir feijão ou lentilha, né? Então, para quebrar mesmo essa ideia de que o diabetes deve ser uma alimentação super diferente do que nós costumamos consumir, nós trouxemos então 4 colheres de arroz integral, uma concha média de lentilha e mais um filé de frango. Ótimo, e belíssimo, né? E aí também eu tenho uma complementação de 2 aminoácidos, né? Lisina e metionina, que são aminoácidos essenciais, então essa refeição é perfeita, completa, uma refeição maravilhosa. Completa. Outra questão é também temperar, como temperar, né, esses alimentos. Então, utilizando os temperos naturais e principalmente através da cebola e do alho, eles vão ter uma ação muito benéfica no diabetes, inclusive para ajudar a controlar, né, esses picos de glicemia ao longo do dia. Mas tem algo bonito aqui, mostra pra gente que prato é esse? Esse prato é maravilhoso e é facilmente também, a gente pode incluir ele na nossa dieta, até mesmo carregar ele, né, através dos lanches assim para tarde. Então, nós colocamos aqui 170 gramas de iogurte natural e mais 5 morangos, onde nós picamos e deixamos ele mais atrativo aos olhos. Também acrescentamos a chia, que é uma ótima fonte de ômega 3, né? E também rica em fibras, que vai ajudar a atuar então nesse controle da glicemia e dar muito mais saciedade. Ótimo, ótimo. E para o café da tarde, o que nós temos, Lauriana? Bom, para o café da tarde, olha só que lindo que ficou, né? Mostra lá para a câmera, olha isso. Bom, para o café da tarde, nós preparamos então esse bolo de caneca, que ele é composto então por 2 colheres de aveia, que ela é excelente, né, uma fonte de fibras beta-glucanas que vão atuar na saciedade e na glicemia, e também de uma banana. E a gente pode fazer e mais um ovo, né, que é a fonte de proteína. Quanto tempo leva para fazer isso, Lauriana? Olha, professora, ele fica por 3 minutos, então, no micro-ondas, né? Justamente que é para facilitar de incluir esse alimento na dieta. Posso levar isso de lanche também, colocar num recipiente e levar de lanche? Com certeza. Pro trabalho, ótimo. E acompanha o que isso, Lauriana? Acompanha, então, o café com leite, né? Pensando no leite, que é uma excelente fonte de cálcio, que também vai trazer a proteína e auxiliar na saciedade. E pode ser um chá também, da mesma forma. Da mesma forma. Lauriana, o que nós temos para o jantar? Mostra lá para nós Pro que jantar, prato nós magnífico. Parece ser uma quantidade... Mostra lá pro Vicente. Aqui. Parece ser uma quantidade muito grande. Qual é o valor calórico desse prato aí, para a gente ter ideia, Lauriana? Ele vai ter em média de 350 calorias. Pode deixar lá. É um prato, então, que tem bastante uma proporção de fibras, né? Até porque nós trouxemos a panqueca com a farinha de trigo integral. Ótimo. Apenas farinha de trigo integral e leite, né? Mistura também como se fosse fazer aquele bolinho de caneca e depois passa para a frigideira antiaderente. Nós vamos estar também reduzindo a proporção de gorduras, né, através dessa panela. Só um momentinho. Pessoal, todas essas receitas aí estarão depois lá, o Daniel vai editar pra gente, a Lauriana vai passar, para que vocês tenham um exemplo do que é uma alimentação adequada. A Lauriana vai passar as receitas para nós depois, não é? Lauriana, e para encerrar a noite, o que a gente come? Nós trouxemos então de novo, né, essa excelente fonte de gordura que é o amendoim, que além dessa gordura boa, ele também vai ter uma boa proporção de vitamina E, que ela é excelente, um anti-inflamatório muito recomendado, principalmente no diabetes e para quem deseja ter uma alimentação saudável. E eu acompanho o que, Lauriana? Acompanha então a banana, que vai ser a fonte de carboidrato, que ela é muito recomendada principalmente para evitar aqueles picos de hipoglicemia à noite, né? Ótimo, ótimo. Pessoal, vocês viram bem ao que o programa Coma Bem se propõe para fazer promoção de saúde? Quando a gente traz uma mestranda que tem total domínio sobre o que tem o alimento e as qualidades que esse alimento vai proporcionar à saúde, é extremamente importante que vocês entendam que a nutrição, o alimento é saúde. Não é, Lauriana? Lauriana, a gente agradece muito a tua presença aqui, que você tenha muito sucesso no projeto da professora Elisângela dentro do mestrado. E nós temos certeza que a nutrição, do curso de nutrição, faz toda a diferença na saúde das pessoas, principalmente com essa bela formação. Pessoal, até o próximo programa.